este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje nós vamos falar de direito eleitoral e para isso nós trouxemos o advogado e professor, coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª subseção, o Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Scarpino, obrigado pela presença. Obrigado e sempre à disposição. Vamos começar falando de propaganda eleitoral. Quais são as regras? Bom, temos uma série de regras. A legislação não é tão nova, ela é de 97, Lei 9.504, mas pontualmente sempre vimos tendo alterações aí. E a última dista do ano de 2011, na verdade, aplicada à primeira eleição geral vai ser essa. Tivemos aí nas eleições municipais e agora essas eleições gerais. Então, variavelmente, o que é permitido? Então, propaganda, placas em propriedades particulares, distribuição de panfletos, mesmo em cidades como Ribeirão Preto, em que vigora a Lei Cidade Limpa, né? Mas a Lei Cidade Limpa não se aplica especificamente para a época da eleição. É permitido também propaganda na internet, mas não propaganda paga. E propaganda na rádio e televisão, mas aí isso dependendo das regras e do tamanho das coligações, dos partidos, e essa não pode ser paga, essa apenas é aquela que o poder público concede aos partidos e coligações com base na sua representação proporcional e a partir dali eles podem fazer e aparecer no horário eleitoral que está em vias de começar aí. Ô Scarpino, só para a gente entender, essa questão do tempo na televisão, por exemplo, a gente ouve muito assim, determinado candidato fez uma aliança com outro para ter mais tempo na televisão. Você poderia dar uma explicada nisso para a gente? Bom, a definição do tempo de televisão é correspondente e proporcional ao tamanho da bancada da Câmara dos Deputados na eleição anterior. Então, pegamos, por exemplo, a eleição terminada em 2010, definiu o número de bancadas de deputados federais. A partir dali, os partidos P e suas terminações começam a definir o tamanho delas e a partir dali nós temos definição de tempo de horário eleitoral e distribuição de fundos partidários, são recursos públicos destinados aos partidos políticos para difusão das suas bandeiras ideológicas e para custear a sua máquina pública, porque afinal, no sistema brasileiro, o partido político é essencial à consolidação e construção da democracia, muito embora com 32 agremiações partidárias no Brasil, nós tenhamos aí nem sempre a segmentação exata de colorações e mesmo de fixação com relação à bandeira de cada um deles. Você acha que rede social tem efeito em propaganda eleitoral, na campanha? Qual é a análise que você faz disso? As redes sociais acabam sendo uma extensão da nossa vida e muitas vezes pessoas vivem mais em função das redes sociais. Nada mais natural de que, às vezes, aquela pessoa distante, você consiga aproximar através de redes sociais. Aqui tem uma questão muito importante. A rede social, para ser permitida a propaganda eleitoral, ela não pode ser paga. Então, você não pode hospedar propaganda eleitoral, por exemplo, em provedor de conteúdo pago, apenas por interações de redes sociais, seja Facebook, LinkedIn, Twitter, enfim, outras ferramentas. Então, o candidato, ele posta seu conteúdo, dialoga com os eleitores e, a partir dele, no entanto, não permitida, por exemplo, postagem paga no Facebook. Essa não é permitida. No entanto, mas é uma ferramenta barata, democrática, de difusão de conhecimento e debate de ideias. Olha, nós já estamos vendo. A campanha nem começou ainda, hein? E nós já estamos vendo aquilo que é definido como cyberguerrilha. Então, são notícias falsas e posts falsos sobre determinado candidato, sobre manchetes falsas. Tal. Como é que vocês estão vendo isso? Bom, o direito eleitoral conhece há bastante tempo essas táticas sujas de contra-campanha ou campanha negativa, propaganda eleitoral negativa. É que a internet dá uma nova dimensão, né, Sim, Scarpino? porque antigamente o que se fazia? Um determinado candidato ou grupo, agremiação política se reunia e fazia aqueles panfletos apócrifos que nós falávamos assim. Hoje em dia nós temos perfis fakes, né, perfis falsos que se encarregam de fazer essa difusão dessa propaganda negativa. Em sendo propaganda feita ou difusão de conhecimento sabidamente inverídico ou mentiroso mesmo, ou que deturpe a verdade, existem ferramentas para coibir a retirada deste conteúdo ilegal
punir os responsáveis por isso. Ah, mas é um perfil fake. Um perfil fake saiu de um IP, de uma pessoa natural que fez isso daí. Então, é possível você chegar ao autor do dano, aplicar penas, multas e até mesmo configurar um crime, caso aí tenhamos as figuras típicas do direito penal, que temos tipos específicos para injúria, difamação e calúnia para o direito eleitoral, mesmo em épocas de campanha. Por essa razão, então, devemos ficar atentos e um candidato é fiscal do outro, porque sempre que ele se depara com conteúdo falso, ele vai comunicar a Justiça Eleitoral para buscar a retirada deste conteúdo. Os provedores, as páginas, as próprias redes sociais, como estamos falando do Facebook, né, eles podem ser responsabilizados? Podem, inclusive, não apenas pela recente aprovação do Marco Civil na internet, mas também com base na lei eleitoral, modificada recentemente e agora adaptada ao novo Marco Civil da internet. Nós vimos que os provedores de conteúdo como Google, Facebook, por exemplo, eles não podem ser responsabilizados pelo poder de previsão, de predição, para saber, olha, eu estou punindo, eu estou tirando do ar, estou acompanhando tudo o que vocês estão fazendo e vou tirar o conteúdo do ar. E não é esta a questão que se vê, a justiça não olha com esses olhos. Olha o seguinte, você, no Google, por exemplo, não controla os seus blogs, os blogs que estão ali hospedados e qualquer outro provedor de acesso. Mas, uma vez identificado um conteúdo ofensivo, aquele que se entende como ofendido deve comunicar à justiça. A justiça determina a este provedor de conteúdo que busque a supressão deste conteúdo. E se não fizer, aí sim o provedor passa a ser corresponsável pela difusão deste conteúdo ilícito. Nessa eleição nós vamos ter a aplicação plena da ficha limpa, da lei da ficha limpa? Sem dúvidas, a lei da ficha limpa ela foi aplicada pela primeira vez nas eleições municipais, 2012, tanto porque ela foi aprovada em 2010, de afogadilha, tentou-se aplicar para as eleições gerais de 2010, não se conseguiu. Por causa do princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, do artigo 16, para evitar essas leis votadas de supetão e para beneficiar ou prejudicar a OAB. Então, não a OAB, sim a OAB. E o que nós vimos agora é que as eleições gerais para deputado federal, deputado estadual, senador da República, governador e presidente terão plena vigência da lei complementar 175 de 2010, que na verdade não é uma lei nova, ela deu nova roupagem à lei complementar 64 de 1990. E o que ela diz? Quem não pode ser candidato? Bom, a lei ela traz novas hipóteses de vedação, dentre elas que condenações por atos de improbidade administrativa a partir do 2º grau, ou seja, a partir de um órgão colegiado, pode se gerar inelegibilidade. Mas essa inelegibilidade, neste caso específico, ela tem que ser configurada através do concurso de enriquecimento ilícito e benefício de terceiros. Então, você não pode ter o benefício próprio de terceiros. Então, você não basta ter um dano ao erário, dano erário e enriquecimento de terceiros ou pessoal. Não basta ter um dos elementos, você precisa ter esses dois elementos. E quem faz essa análise fina é a Justiça Eleitoral. Temos outras questões. Então, esse é um dos motivos bastante plausíveis na jurisprudência. E condenação criminal por crime comum? Crime comum, existem alguns crimes tipificados, não são todos os crimes que geram inelegibilidade, mas sim aqueles crimes contra a administração pública, crimes contra a vida e alguns outros tipos penais que a Lei Complementar 135 deve arrolar por volta de 20 tipos criminais, os quais geram a inelegibilidade a partir da condenação de 2º grau. Veja bem, aqui o princípio da presunção de inocência não se aplica, porque a presunção de inocência é para a seara criminal. Isso quem disse não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. Tenho inclusive minhas reservas do ponto de vista de magistério e devo estar escrevendo sobre esse assunto pelos próximos tempos. Mas ainda assim, o reflexo eleitoral de uma condenação, ainda que precária, mas a partir de um órgão colegiado, já surte efeitos danosos como restrição dos direitos políticos. Porque diz que a lei da ficha limpa, ela serve exatamente para dignificar o homem que veste a toga branca. Esse é o significado da palavra candidato, aquele que usa e honra a toga branca. Então veja, veio essa lei para tentar moralizar aquilo que o eleitor não consegue fazer razoavelmente bem. Então, é exatamente para a proteção do processo eleitoral é que ela vem sendo instituída, com alguns desacertos, mas penso eu com bastante acerto em razoável grande parte do seu conteúdo. O que é vedado
aos agentes públicos, no sentido mais amplo do termo, né, dentro de uma eleição? Bom, a lei eleitoral, a Lei 9.504, ela estabelece, em permitindo as reeleições, principalmente a cargos do Poder Executivo, ela estabelece algumas vedações, como, por exemplo, comparecer a inaugurações neste período de eleição, desde o período de registro. O gasto com publicidade, ela tem uma restrição, até para não ferir a igualdade de participação. E para não ferir o princípio da igualdade de participação, é que nós estabelecemos que aquele que está na máquina, mesmo que possa disputar a reeleição, não use da máquina administrativa para ter benefício daquele que não está. E aí, por essa razão, estabelece-se um grau de vedações àqueles que estão na máquina. Como, por exemplo, o funcionário público pode fazer campanha? Ele pode participar do processo eleitoral, no entanto, fora do seu horário de expediente. À noite, final de semana, até porque todos nós somos animais políticos. Isso não é criação de agora, e muito mais aquele que está lidando diariamente com a máquina. Então ele pode participar, apenas não pode usar em horário de serviço. Então, agora, por outro lado, os agentes políticos, tais como os ocupantes de cargos de presidente da República, governador, por exemplo, eles são, ao mesmo tempo, e se confundem a figura do candidato e do administrador público. Eles não precisam se licenciar, né? Não precisam se licenciar, podem continuar disputando e usufruindo do peso da máquina administrativa e também do seu benefício em prol da sua candidatura. Mas com algumas restrições, como, por exemplo, o uso de avião, transporte. Sim. Então, pense no, por exemplo, presidente da República, por exemplo, para se deslocar, ele não pode se deslocar, mesmo que seja para um evento partidário, para uma campanha, não pode se deslocar em qualquer avião de carreira. Por quê? É o chefe de Estado, tem que ter a proteção. No entanto, o Estado ele prevê mecanismos que, mesmo servidores que acompanhem o chefe de Estado num período, uma disputa eleitoral, por exemplo, num evento eleitoral, possa levar custear esse servidor público para fazer a segurança. No entanto, o custo do deslocamento ele é feito bancado pelo partido político, a União, e aí se aplica também, nesse caso, com relação ao governo do Estado. Olha, você falou aqui que o agente público pode fazer campanha, desde que seja fora do expediente, no final de semana. Ele pode fazer campanha, por exemplo, para o chefe dele, que está no poder e que está se candidatando novamente. Vamos explicar isso, porque isso é uma questão... Veja bem, tem duas questões, então. Primeiro, agente político é o ocupante do cargo. Sim. E, eventualmente, o primeiro escalão. E nós temos a questão do servidor público, aquele funcionário, seja de carreira, seja nomeado. Esse servidor público, se ele quer ele próprio disputar a eleição, ele tem que se afastar por um período. Seria um período de desincompatibilização. Agora, ele, servidor público, seja efetivo, comissionado, pode sim apoiar e exercer aí a sua verve política. No entanto, deve tomar cuidado, sob pena de configurar ato de improbidade administrativa e ilícito eleitoral, ele próprio, durante o expediente de serviço, através do seu e-mail, na rede social, ali no intervalo do trabalho, do computador de um órgão público, por exemplo, mandar um e-mail corrente chamando o pessoal a participar de ato de campanha. Isso não pode. Ele não pode usar a máquina. Não pode usar a máquina e tampouco o horário que ele está destinado a trabalhar para o Estado, sim, para a administração pública, usar desse horário em prol do seu chefe, do seu patrão, ou daquele que ocupa um cargo, ou mesmo até um adversário que está ali. Ele não pode. Agora, não é dado você interferir na órbita do cidadão de que ele queira fazer campanha fora do horário de expediente, à noite, em reuniões políticas, final de semana, porque senão você está tolhendo o direito dele de manifestar a sua posição política. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje nós estamos falando com o advogado e professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior sobre direito eleitoral. O Scarpino, tem aí candidato falando que vai gastar 6 milhões, 7 milhões. Né? Essa é outra questão muito polêmica, que é a questão do financiamento de campanha. De onde vem esse dinheiro? Bom, primeiro, o candidato quando fala que ele vai gastar, na verdade é uma previsão de teto máximo de gasto. Porque ele é obrigado a declarar isso? Ele é obrigado,
Na verdade, quem declara isso é o partido político, sim, porque não temos uma lei dizendo quanto que é o máximo, qual é o teto que se pode gastar. Então, os partidos políticos na convenção estabelecem qual é o teto do gasto de campanha. Então, quando um candidato aparece na sua declaração ali no site do Tribunal Superior Eleitoral que ele vai gastar 6 milhões, na verdade, é a previsão máxima. Isso ele está autorizado a arrecadar. E hoje em dia a arrecadação ela depende de doação de pessoas físicas e jurídicas. E além do que, pode ter contribuição do partido político, da coligação de outros candidatos e propriamente os recursos do candidato. O candidato ele pode doar para si próprio os recursos para poder disputar a eleição. E é bom dizer que pessoa física pode doar, qualquer pessoa física pode doar. No entanto, ela pode doar apenas 10% do que ela ganhou no ano passado. E ganhou o seguinte, declarado em Receita Federal, no imposto de renda. Agora, e pessoa jurídica? É um erro muito comum que se costuma adotar, que gera inclusive grandes multas. Ela pode doar 2% do seu faturamento bruto do exercício anterior. Veja, 2% é uma quantia, dependendo para grandes empresas, é uma quantia razoável, mas para empresas pequenas, como é qualquer doação de 2 mil, 3 mil reais, pode gerar aí uma doação indevida. E essa doação indevida pode gerar multa de 5 a 10 vezes do valor de doação. Ou seja, se alguém doar 2 mil reais, não poderia doar nada, porque é uma empresa constituída no próprio ano, não poderia doar. Vai tomar uma multa de no mínimo 10 mil reais. E aí, correndo inclusive o risco de ficar impedido de disputar licitações públicas. E o que é o Caixa 2? Caixa 2. Caixa 2, ou num termo mais sofisticado, seria o uso indevido de recursos ou arrecadação indevida de recursos de campanha. Na verdade, é contabilidade paralela, Caixa 2. Isso que comumente algumas empresas vinham adotando, cada vez mais o cerco da Receita Federal vem se fechando a isso, com relação à necessidade de contabilização, é a mesma coisa, porque... O dinheiro por fora, né? É o por fora, aquele que não entra na contabilidade oficial. Porque tudo que o candidato arrecada e gasta deve constar de sua prestação de contas. Então, o Caixa 2 é esse dinheiro que não movimenta a conta oficial. Porque o candidato, quando ele se candidata e recebe o registro, ele ganha um CNPJ, ele vira uma empresa. E essa empresa, ele deve abrir uma conta bancária e tudo que ele receber e gastar deve ser identificado na sua conta bancária, sob pena de se configurar aí o Caixa 2, que é o recurso não contabilizado, seja para pagar e seja para receber. Olha, na sua opinião, como professor, né, como advogado que trabalha no assunto, você acha que o financiamento público de campanha resolveria a questão da corrupção, resolveria a questão do clientelismo? É uma questão que demandaria horas de discussão, eu acredito que seja bem tormentosa. O que você acha? Mas, claro, nesse curto espaço de tempo, de bate-pronto, penso que não é essa seria, na minha opinião, tem pessoas que defendem-se de contrário, a solução definitiva ou elixir do problema das práticas corruptivas no Brasil e nas campanhas eleitorais. Hoje, o custo das eleições, estimado já por doações, só de doações, por exemplo, de isenção das inserções que os partidos políticos fazem na televisão, custa 3 bilhões de reais ao erário da União. Isso sem contar aí outras formas de transferência de fundos partidários, que é aproximadamente 500 milhões por ano aos partidos políticos. Nós já temos um financiamento misto de campanha. Sim. O essencialmente público demandaria que tudo fosse custeado pela máquina pública, e nós teríamos que abrir mão de investimentos do Estado para gastar em campanhas eleitorais. Não sei se esse é um sistema um tanto quanto paternalista e poderia forçar, inclusive, tendo um efeito reverso, o clientelismo exacerbado para aquelas siglas partidárias bem formadas e que ocupam poder. E demandaria uma dificuldade de renovação e oxigenação do poder. Porque quem recebe mais recursos são aqueles que elegem mais candidatos. E para eleger mais candidatos você precisa de poder, você precisa ter tempo, você precisa contratar bons marqueteiros, fazer boas campanhas eleitorais. Hoje em dia só a lábia não convence, você não chega ao eleitor com a lábia apenas. Só para esclarecer para o nosso público, as redes de TV e as redes de rádio, elas recebem para veicular a propaganda eleitoral? Elas, na verdade, elas deixam de pagar tributos públicos para veicular. Então, aquele espaço, o horário eleitoral gratuito, na verdade, ele o é para os partidos políticos que não pagam para fazer essa inserção. No entanto, esse custo de alocar X horas por dia da programação de uma rede comercial para horário eleitoral, ele é compensado via isenção fiscal.
Uma outra questão polêmica. Algumas cidades sempre costumam fazer campanhas de que os deputados estaduais, os deputados federais, deveriam ser os candidatos da cidade, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião pessoal de que isso amesquinha um pouco a discussão política, porque até mesmo uma pessoa que é eleita vereador, né, ele não pode pensar só naquele bairro, uma hora ele vai ter que pensar na cidade. Eu acho que deputado, tanto estadual como federal, ele tem questões macros, né? Eu gostaria de vocês, a sua opinião sobre isso, e aí a gente já pode entrar na questão do voto distrital misto, que é outra questão que toda hora a gente... Se você me permite, eu vou começar por uma outra questão. Hoje o sistema para a eleição de deputados federais e estaduais é o sistema proporcional. Nós, embora escolhamos um do outro candidato, nosso voto ele é destinado primeiramente a uma agremiação partidária. A partir do número de votos que esse partido faz ou coligação, nós vamos descobrir quantas cadeiras essa agremiação faz e os melhores, e esta lista que é aberta, entre os mais votados, é que vão ocupar o posto vão ganhar o mandato de deputado, por exemplo, estadual ou federal. Então, hoje o sistema é proporcional. O sistema proporcional ele facilita, às vezes, as minorias se elegerem. Agora, essa questão de se fazer campanhas para eleger pessoas da terra é uma possibilidade com um movimento político, mas com um movimento jurídico, não creio que isso seja factível, até porque demandaria uma ampla reforma e discussão com a sociedade se esse é o modelo que ela quer. Porque o sistema proporcional ele tem os seus benesses no sentido de que fortalece a agremiação partidária e favorece inclusive as minorias, porque partido que consegue fazer um voto de legenda muito, intensificar a campanha em voto de legenda, consegue fazer uma cadeira. E por vezes esse candidato, disputando em igualdade de condições, como se fosse no sistema distrital, ou seja, como se fosse pensa em Ribeirão Preto, divididos em bairros, por exemplo. Nós vamos dividir em 20 bairros, em 20 regiões. Cada região vai escolher um representante. Então cada partido lança um representante para aquela região. Veja, o cidadão vai ter que fazer uma campanha e vai se eleger aquele que tiver mais votos ali. Isso ele então poderia favorecer ali, de uma certa forma, a identificação, uma legitimação com a população, mas por outro lado, a pessoa ficaria exatamente tendo esse problema de identificação com o todo. E só ganharia aquele que tenha maior quantidade de recurso ou acesso para contratar bons cabos eleitorais. E veja, no sistema distrital, ainda o poder da máquina favorece. E ao passo que no sistema proporcional, um partido que investe na votação, na sua sigla, consegue fazer algumas cadeiras. Então, precisamos fazer uma ampla discussão política para saber qual é o modelo ideal. Penso que uma discussão apressada para dizer campanha disso, campanha daquilo, não sei se isso favorece. Mas é um movimento que pode acontecer enquanto movimento de sociedade, mas enquanto representante de um órgão que defende as instituições democráticas do Brasil, não creio que a gente possa passar por cima do sistema eleitoral democrático que o nosso legislador concebeu e o nosso constituinte concebeu. Então, pessoalmente, tenho a posição, inclusive de até simpatia por um modelo distrital, talvez um sistema distrital misto, que combine parte proporcional, parte distrito, mas ainda assim acho temerário de assumir campanhas sem discutir com as bases, por exemplo, assumir a posição institucional da OAB para uma determinada posição A ou B, para apoiar isso, para apoiar aquilo. Acho que precisamos escutar a advocacia, por exemplo. Ribeirão Preto, a 12ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, representa mais de 6 mil advogados. O que será que pensam os 6 mil advogados de Ribeirão Preto? Então acho temerário, enquanto coordenador da Comissão de Direito Eleitoral, inclusive enquanto entidade, manifestar uma posição oficial enquanto entidade quanto a essa questão. Enquanto pessoal, quanto professor, até tem uma simpatia sobre o assunto, no entanto, com uma série de reservas sobre como que isso vai ser sistematizado. Em 2011, a OAB Federal fez uma proposta de eleição de deputado federal e deputado estadual, mantendo-se o sistema proporcional, mas em 2 turnos. Você poderia explicar para a gente como funcionaria essa proposta? Cheguei a analisar, essa é uma proposta que me encaminhou há certo tempo, e ela emergiu, inclusive, depois dos protestos do ano passado, de julho, e seria, na verdade, a consagração de um sistema em 2 turnos. Então você vota primeiro no partido, que seria você vota apenas no partido, aí o partido não lançaria nomes. A partir do número de cadeiras que o partido faz, você faz uma eleição interna para saber quem dentro do partido poderia se eleger. Então o partido político P das coisas fez 2 cadeiras. Aí todos aquele partido vão poder disputar para saber quem serão os 2 primeiros colocados daquela agremiação partidária. Isso sem ferir ainda a intersecção ou intermédio do partido político enquanto ponte
para a realização da democracia. E vivemos, obviamente, nessa grande sentimento de descrença nos partidos políticos do Brasil, mas isso eu vejo um movimento até mundial. No entanto, penso que essa questão é solucionável com o déficit de participação popular no processo democrático. Não que o partido político em si seja bom ou mal. O que é bom ou mal é a falta da população participar do processo democrático. E aí isso sim não tem sistema bipartidarismo, pluripartidarismo, distrital, proporcional que resolva. Não é isso que resolve. A partir do momento que a população não decidir participar dos destinos da sua vida, aí é que nós vamos ficar à mercê de outrem que tome o processo ou que se arrogue no direito de tomar decisão A ou B pelo todo, mesmo que sem legitimidade. Temos uma nova polêmica pairando no horizonte, que é a decisão do STF declarando inconstitucional a doação de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. E aí, como vai ser isso? Bom, esse julgamento ainda está em andamento, então não temos, apesar da maioria já configurada para declarar a inconstitucionalidade desta possibilidade, não foi determinada por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que estava sendo julgada às vésperas dessa eleição, inclusive ia gerar um movimento, uma balbúrdia, porque uma vez um preceito sendo julgado inconstitucional, a regra é que ele se aplique imediatamente a essa eleição, então se ficaria bastante prejudicado do ponto de vista de organização dos partidos políticos. Em sendo esta a posição institucional do Supremo Tribunal Federal para dizer que pessoa jurídica não canaliza a expressão de cidadania e por essa razão não pode ter feito no processo eleitoral. É esse o fundamento? O fundamento é esse. O fundamento é que, para participar da democracia, apenas aquele conceito de one man, one vote. Um voto, um homem. Que é aquele preceito dos fundadores da Constituição, da República dos Estados Unidos. Então, por essa razão, entende-se que a doação por pessoas jurídicas feriria esse princípio. E aí, só para fazer um parêntese, nos Estados Unidos isso é amplamente permitido e não existe um controle tão severo quanto o nosso aqui. O nosso controle hoje quanto ao gasto e arrecadação de recursos, ele é muito rigoroso. Me assusta a questão de que, em sendo um financiamento privado de campanha, exclusivamente por pessoas físicas, o fenômeno da corrupção e do caixa 2 não vai sumir quando você elimina uma fonte. Se você não tomar outras medidas para baratear o custo das campanhas eleitorais, como, por exemplo, uniformizar tempo, falar que você não pode aparecer na propaganda eleitoral ou apenas com fundo com croquis azul, isso poderia baratear algum tipo de custo, mas quem que vai dizer, quem vai contratar cabo eleitoral? Quem vai pagar? Será que a população brasileira está consciente ou madura o suficiente para fazer campanha por esponte própria de um candidato? Então vemos que hoje o processo ele é um tanto quanto contaminado, e não sei se a gente resolver a fonte, cortar uma fonte, a gente vai resolver essa questão do déficit de legitimidade dos nossos representantes. Bom, professor, obrigado pela presença, tá? Eu te agradeço. Eu já te convido para um outro, porque não esgotamos o tema, né? Obrigado, é sempre uma satisfação discutir direitos políticos e sempre uma honra aqui participar desse programa que tem uma bela audiência e uma boa repercussão entre os colegas advogados. Obrigado. Obrigado. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção com o apoio do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.